Olá, meus amigos. Boa noite a todos. É com imensa felicidade que estamos mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube para mais uma noite de palestra, nesses momentos especiais. Em especial porque estamos completando 13 anos de fundação da nossa casa, e em especial porque estamos vivendo um momento muito especial no nosso planeta. E para o nosso tema principal desse mês comemorativo, nós escolhemos o tema Rumo ao Mundo de Regeneração. Então, nossas palestras estão todas no sentido de podermos compartilhar ideias, pensamentos, reflexões sobre esse tema. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós temos a satisfação muito grande de poder estar fazendo essas transmissões para você, porque, como todos sabem, nossa casa está funcionando somente online. Nossa casa, há um ano, há pouco mais de um ano, está fechada, o seu espaço físico. Estamos funcionando aqui nos canais do YouTube, através das plataformas de reunião online, né? Nós temos a nossa noite de palestra às terças-feiras, nossa reunião de vibração às segundas, nosso estudo sistematizado da doutrina às quartas, nosso evangelho às sextas e o estudo das obras de Manuel Flamengo de Miranda aos sábados. Então, nós não paramos, nós estamos sempre aqui para continuarmos na divulgação da doutrina espírita, que nos é muito cara. Então, meus amigos, hoje vocês sabem que a gente tem uma convidada muito especial, que é a nossa querida Carmen Silveira. Mas antes de passar para a Carmen, eu vou fazer a nossa prece inicial para que possamos nos harmonizar um pouco, acalmar um pouco aqui os corações, para que a gente possa dar início à palestra. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, ao Mestre Divino, que nos guia sempre, que está sempre a nos mostrar o caminho, para que possamos abrir os nossos olhos, os nossos corações, para enxergar esse caminho que Ele está nos apontando, rumo à vida superior. Caminho que nos leva ao Pai, um caminho de luz, um caminho de realizações espirituais que nos leva à melhoria íntima. Então, Mestre Jesus, nos sustente, amigos espirituais que coordenam os nossos trabalhos, nos oriente, estejam sempre conosco, hoje e sempre. Estendemos essa rogativa também a todos aqueles que passam por necessidades, que estão nos hospitais, que estão nas ruas sem ter onde morar, que estão nos presídios, que possam seguir essa luz que Jesus nos mostra. Então, com muita alegria, vamos iniciar a nossa noite de palestra, que assim seja. Então, meus amigos, hoje, como vocês sabem, nós temos nossa querida Carmen Silveira para nos falar sobre a transição planetária. Carmen, seja bem-vinda, Carmen. Está me ouvindo, Carmen? Boa palestra. Boa noite, meus amigos, queridos amigos do Nery. É uma satisfação imensa poder estar aqui com vocês neste aniversário dos 13 anos de existência física do nosso Núcleo Espírita Recanto da Esperança. Quero agradecer o convite e é uma honra fazer parte desse mês com o Igor, com a amada Francisca Alves e com Marlos. Eu me sinto, assim,
embevecida por tudo isso. Então, nós vamos iniciar com uma mudança no título, não é? O título agora da palestra vai ser: qual o papel do ser humano nessa transição planetária? O que nós estamos fazendo com ela? Assim, numa digressão histórica, as indagações primeiras dos filósofos da Grécia Antiga referiam-se ao cosmo, ao Sol, à Lua, às estrelas, à Terra, ao mundo. Mas com a chegada de Sócrates no planeta, muda esse eixo da filosofia. O homem volta-se para dentro de si mesmo através da maiêutica, do conhecimento de si mesmo. E Sócrates, natural de Atenas, viveu no ano 470 até 399 a.C., cerca de 500 anos, praticamente. E ele teve vários discípulos, mas o seu melhor discípulo foi Platão, que dá continuidade ao método socrático, aperfeiçoando e trazendo os escritos, porque Sócrates, como Jesus, não escreveu nada. Platão viveu de 427 a 347 a.C. Também é natural de Atenas, na Grécia. Esses dois filósofos que ensinaram muito as belas virtudes foram precursores dos princípios cristãos e da doutrina espírita. Cada um deles tinha uma frase célebre. Platão ficou conhecido quando ele foi no templo de Apolo falar com a pitonisa e ele viu no arco do oráculo de Delfos uma frase que Allan Kardec sintetizou dizendo assim: homem, conhece-te a ti mesmo. E a frase de Platão é muito interessante. Tente mover o mundo. É a frase mais conhecida de Platão. E a resposta é: o primeiro passo será mover a si mesmo. Platão refletia sobre a ética e a moral. Ele criou o mito da caverna, uma das maiores alegorias da história da filosofia. Alegoria esta em que ele explica a Platão que o homem vive preso em um mundo de sombras, sem conseguir visualizar o mundo real, porque ele está dentro da caverna. Então, quando ele acende a luz para iluminar a caverna, ele vê as sombras grandes pela luz, porque a sombra ela fica aumentada. Então, ele tem medo de sair da caverna, então ele fica preso às suas sombras. Dessa maneira, Platão consegue explicar a ignorância dos seres humanos, algo superado apenas ao olhar a realidade com um pensamento mais crítico e racional. O melhor discípulo de Platão foi Aristóteles, que viveu de 384 a 322 a.C. Ele tinha a sua frase célebre: o homem ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. E aí nós ficamos imaginando, né? Será que nós somos ignorantes porque sempre achamos que estamos certos? Nós somos sábios porque duvidamos ou nós somos sensatos porque refletimos? Ou somos tudo isso? É muito interessante pensarmos sobre isso. Entretanto, eu trouxe um filósofo brasileiro da filosofia espírita, que é o Herculano Pires, o professor Herculano Pires. Herculano Pires, ele nos disse que o espiritismo, codificado por Allan Kardec, passou da pesquisa científica, da fenomenologia paranormal, originando-se desta a ciência espírita. Desenvolveu a seguir a interpretação desta ciência, dos resultados da sua pesquisa, que resultou na filosofia espírita. E tirou depois as conclusões desta
concepção filosófica que levaram naturalmente à religião espírita. Então, por isso, o espiritismo se apresenta como uma doutrina de tríplice aspecto. A ciência espírita é o fundamento da doutrina. Sobre ela se ergue a filosofia espírita e desta resulta naturalmente a religião ou a moral espírita. Emmanuel também nos disse isso, que nós somos tríplices, filosofia, ciência e religião. Então, nós vamos fazer duas perguntas. Quem sou eu? Quem somos nós? É muito importante que a gente tente descobrir isto. Existe uma obra de 2007, um livro, que depois se tornou filme, Quem Somos Nós, de 3 autores, William Arnes, Betsy Shedd e Mark Vincent. Então, lá no livro, eles abordam o pensamento, a realidade, se o pensamento muda a nossa realidade. E nos fala da física quântica, da espiritualidade e do significado da vida. É um livro que traz muita filosofia nele, eu gostei muito. E o filme também é muito interessante, do mesmo nome. Então, pulando um pouco na nossa história, de Sócrates, passando por Jesus, por Allan Kardec, chegamos ao nosso momento atual. Que momento é esse? Nós estamos no século XXI, no ano 2021. O que conversamos mais neste ano de 2021? A pandemia do coronavírus. O que é o coronavírus? É um vírus, é um novo vírus que apareceu. Corona porque ele é redondo, como a maioria dos vírus, e ele tem como se fosse uma coroa. E nesta coroa, que é realmente o seu contorno, ele tem umas espículas, como se fossem uns espinhos. E dentro dele, ele é muito simples. Ele tem o seu genoma, como se fosse o núcleo, e lá, no seu RNA, é que ele faz os seus descendentes. Alguns estudiosos nem acreditam que os vírus, que foram criados muito antes do que o homem, sejam seres vivos, porque sem o organismo vivo do animal ou do homem, ele perece. Então, ele precisa de um ser vivo para que no meio das células do ser vivo ele penetre e o seu código genético seja duplicado. A gente diz que é replicado. Então, ele vai dar outros virinhos. Então, esse novo coronavírus, ele aconteceu no ano de 2019, lá na China, em Wuhan. Deve ter vindo de um animal que o homem comeu, e de lá ele progrediu, causando a doença, que foi chamada Covid-19. Mas o mais importante não é isso, não viemos falar do vírus em si. Nós viemos falar da pandemia. E a pergunta é: o que desnuda a pandemia para o planeta Terra? A pandemia que desnuda o planeta, ela mostra um planeta agonizante, sofrido. Muitas pessoas perguntam: será que o mundo está virando ou está virado de cabeça para baixo? A maioria de alguns idosos pergunta isso. Não estou entendendo o que está acontecendo, não era assim. Por que agora está assim? Eles não têm uma ideia da transição planetária, eles não leram de filosofia, eles não são espíritas, nem são espiritualistas, e muitos nem têm uma base cristã sólida. Então, existe uma metamorfose acontecendo no planeta Terra. E quais seriam os fatores que ilustram essa metamorfose? Eu pontuei 4, poderia pontuar mais uns 10.
Mas, para nós conversarmos, 4 eu acho que são suficientes. Primeiro, a morte por suicídio é um grande fator. A Organização Mundial da Saúde nos diz, desde o ano 2008, 2018 ou 2015, que esta é a segunda causa da morte entre pessoas de 15 a 29 anos, jovens, com toda a vida para frente, ou pela frente. O segundo fator seria o crescente número de casos de preconceitos das pessoas. Poderiam ser preconceitos raciais, sociais, religiosos e de gênero, entre outros, independentemente da classe social do indivíduo. E o primeiro fator causal da morte é a doença cardíaca, que ela é, em todo o mundo, a maior causa da morte nos últimos 20 anos, meus amigos, desde o século passado. E o quarto fator, que é este fator que, na realidade, embasa a nossa conversa hoje, é a vulgarização do Cristo. A zombaria da sua imagem, que está se fazendo muito, em especial de 2 a 3 anos atrás. O gracejo e a zombaria do espiritismo, do espiritualismo. Os homens perderam a ética. Por isso é que a nossa querida Sueli Calda-Schubert, eu ouvi uma live da Sueli ontem, e eu já tinha sabido disso, mas eu resolvi trazer para nós. Então, ela conta que ela estava em São Paulo e ficou hospedada numa casa de nossos amigos, porque eu também sou amigo deles, e Divaldo lá estava hospedado e ela também ficou. E na hora que ele estava fazendo o lanche, Dr. Bezerra de Menezes se acercou do Divaldo, por psicofonia, falou das coisas que estavam acontecendo no planeta. E ele disse uma frase que ficou célebre, porque depois eles escreveram e colocaram para todos nós. O profano insinua-se no divino, o vulgar no especial, o ridículo no ideal. Então, doutor Bezerra de Menezes já estava falando que o planeta iria passar por essas coisas do profano, que quer acabar com o divino, que quer vulgarizar a doutrina dos espíritos, quer vulgarizar o Cristo, esse espírito puro que veio e governa o planeta. É importante, portanto, a nossa autotransformação, o nosso trabalho no bem, preparando o futuro, tal como nós preparamos o nosso presente. Então, é uma fase que o planeta está passando. Mas eu também queria perguntar, o que acontece com os homens? O que acontece com os seres humanos viventes conosco, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos? O que está acontecendo com aqueles que vivem no planeta Terra? Nos dois mundos, no mundo material e no mundo espiritual. Porque somos seres vivos, ou na carne, ou na espiritualidade. Assistimos hoje desencarnes coletivos com esta pandemia. Assistimos no passado catástrofes naturais. E hoje, mais que ontem, aumento da criminalidade, o aquecimento global, conflitos emocionais e psicológicos. São muitas das outras situações que indicam a instabilidade do ser humano, meus amigos, com reflexo no padrão vibracional do planeta. Agora, por quê? Por que isso vai refletir no
padrão de vibrações do planeta. Porque nós somos os seres pensantes. E a matéria do nosso pensamento atinge os outros seres, inanimados e animados, e permanece na psicosfera do planeta, envolvendo a todas as pessoas. Então, fornecendo evidências do processo de transição planetária, que nós podemos ver hoje o acirramento na política, não só do Brasil, mas no mundo, com a onda de violência sem precedentes, que infelizmente ignora o diálogo. As pessoas não sabem dialogar com ética. Cadê a ética platônica? Cadê a ética socrática? Cadê os nossos precursores? Cadê aqueles discípulos do Cristo que nós estudamos? É difícil, meus amigos. Nós estamos na luz ou na sombra? Mas apesar dessas dificuldades, Deus nos brinda com tantas encarnações necessárias ao nosso aprimoramento intelectual, moral e espiritual. Mas até quando vai nos ser ofertados ou ofertadas essas grandes possibilidades neste planeta Terra? Ou será que nós vamos ser alijados para um planeta de menor conjuntura física e espiritual? Porque a nossa mente não está conseguindo se alinhar com a beleza do futuro, que nos mostra que no futuro haverá mais amor, mais compreensão, porque tudo no cosmos ou no cosmo evolui. Evolui pelo amor de Deus, dessa inteligência maior cósmica que criou. E essa evolução é através do amor, para que tudo seja mais bonito e belo. Deus vai nos ofertar essas possibilidades até que estivermos prontos para viver em dimensões superiores, gratificantes, nos processos cíclicos de depuração. Os tempos atuais, portanto, são oportunidades para a pessoa escolher o lado que deseja ficar, luz ou sombra. Eu vou responder para nós que estamos aqui juntos, nesta live. É muito bom, meus amigos, estarmos juntos. Agradeço muito a vocês. Fico, assim, feliz, muito feliz de estarmos vibracionalmente ajudando a que Jesus possa, como governador do planeta, usar essas vibrações de amor e de paz. Claro que nós escolhemos a luz. Claro que nós escolhemos a luz. Porque nessa abertura de ciclos, justamente das transições entre as fases evolutivas do planeta, nós não podemos nos alimentar de temor, de raiva, de medo. Por quê? Porque a condição do processo é seguro e é muito sóbrio. Por que eu posso dizer isso e vocês vão concordar comigo? Nós somos filhos de Deus, nós somos luzes, nós somos energia. Depois que ganhamos essa evolução humana, não pereceremos mais. Do princípio inteligente passamos a espírito. Então, as nossas reencarnações, as nossas oportunidades reencarnatórias, nos oferecem o tempo de Deus para que, naqueles poucos anos, possamos amealhar virtudes para ajudar ao governador do planeta, que é Jesus. E é preciso confiar nisto. Nós vivemos, hoje, a tecnologia, o impacto dessas relações interpessoais, mas é um impacto bom, a não ser aquelas pessoas que usam a mídia para denegrir o outro, para mostrar coisas indevidas, obscenas, coisas tristes,
coisas ferinas. Nós estamos fazendo a parte boa. Nós não somos joio, nós somos trigo. Entre joio e o trigo, nós escolhemos a luz, o trigo, porque eles nascem juntos. O agricultor, para tirar o trigo, ele tem que tirar o trigo junto com o joio, depois separar, porque eles nascem um com o outro, meus amigos. Mas nós escolhemos a melhor parte, sermos trigo. Esse mês de abril para nós é muito importante, não só porque o Nery aniversaria no dia 13. 13 não, desculpa, no dia 4, né? Hoje é dia 13, mas no dia 4, eu acho que é dia 4. Allan Kardec, ele foi o nosso querido codificador da doutrina dos espíritos e trouxe para nós, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, Nosso Consolador, na primeira edição, ainda uma brochura. E agora, um compêndio de mais de 1000 perguntas. Aquela época, a referência cultural do Brasil era a França. E o Brasil se mostrou muito propício ao espiritismo logo e à popularização da mediunidade de diversos gênios, porque a nossa etnia propiciou isso. Nós viemos de uma mistura étnica dos índios, que já estavam na terra, os brancos que vieram e os negros convidados pelos brancos. Então, isso nos fez aceitar essa doutrina tríplice, que foi aceita com a maior galhardia entre todos os países do planeta Terra. Porque nós também sabemos que muitos espíritos que estão presentes numa obra sagrada, que é Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, escrita pelas mãos benditas de Chico Xavier e ditada pelo espírito querido Humberto de Campos, nós vamos encontrar que no século XX chegou para nós, numa encarnação maravilhosa, Francisco Cândido Xavier, lá nas Minas Gerais. E ele se tornaria, pelos seus dotes mediúnicos, um dos maiores psicógrafos, psicografando mais de 450 obras, falando do mundo espiritual. Dentre esses autores, muitos que se utilizaram da sua mediunidade, nós vamos encontrar o espírito André Luiz, cujas obras descreveram a vida espiritual nas suas minudências, naquelas suas possibilidades mais íntimas, com detalhes inéditos. E agora, a semelhança de André Luiz, fazendo parte da mesma coorte de espíritos, o autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda também traria notícias de detalhes da vida do além-túmulo em diversas obras. E, na maioria delas, ele fala do conflito entre o bem e o mal. E nós temos que Manuel Filomeno de Miranda, através de Chico Xavier, mandou um recado para Divaldo Franco, que ele gostaria de trabalhar com Divaldo Pereira Franco. Chico convidou Divaldo, e lá estavam os dois. E o espírito Miranda, ou Filomeno de Miranda, se apresentou ao Divaldo dizendo: Divaldo, eu durante 30 anos estudei sobre obsessão e desobsessão no mundo espiritual. Gostaria muito de trabalhar com você. E se fez um encontro de almas. E Divaldo foi levado na colônia onde o Manuel Filomeno de Miranda vivia e aprendeu com ele muitas coisas.
E eles escreveram 17 livros, obras. As últimas compõem a tríade sobre justamente a transição planetária. O primeiro, com o nome Transição Planetária. O segundo, O Amanhecer de uma Nova Era. E o terceiro, Perturbações Espirituais. E todos nós achávamos que a tríade tinha sido completada, mas não foi. A sua última obra, psicografada por Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração, é justamente esta obra que o Nery escolheu para compor os estudos semanais das terças-feiras do mês do aniversário de abril de 2021, o 13º ano. E nesta obra, que seria talvez um quarteto, não sabemos se vai ser colocado dessa maneira, traz a singular narrativa em torno das atividades espirituais que se desenrolam nos bastidores do atual momento planetário, marcado pela pandemia da Covid-19, que é justamente a chegada do vírus com essa doença virótica pandêmica que aconteceu no ano de 2019. Este livro foi publicado no último dia do ano de 2020. A curiosidade de todos é saber o que esse mundo de espíritos superiores estaria vendo sobre o que está acontecendo nesta pandemia. É uma curiosidade intensa. E Miranda, o nosso amado Miranda, um espírito de escola, que como Manuel Filomeno Batista de Miranda, nasceu na Bahia, foi espírita, foi doutrinador espírita, e ao desencarnar, mais tarde, faz parte do grupo dos espíritos que a Joana de Ângeles trabalha junto também. Então, nesta obra, No Rumo do Mundo de Regeneração, ou seja, ainda não estamos lá, estamos no rumo, estamos ensaiando a nossa chegada, que não sabemos quanto tempo vai demorar. Miranda descreve analiticamente uma autêntica batalha espiritual que se realiza nesse contexto pandêmico. Regiões abismais do mundo, do planeta, promoveram uma invasão em massa, aproveitando-se do quadro da pandemia. Quando começou, eles vieram e se instalaram para amplificar o medo, o pânico, a depressão, a violência nos lares e fora dele, num sinistro e dantesco quadro, meus amigos. A cada dia nós vemos coisas que nós imaginávamos que jamais viríamos. E são dos nossos amigos, porque são dos nossos companheiros de jornada, que estão reencarnando ou reencarnados na mesma época que nós. Entretanto, ao lado disso, as regiões celestiais, por sua vez, a pedido do Mestre Jesus, como o fizera, chamando os capelinos para que viessem aqui entre o mundo primitivo e o mundo de provas e expiações para ajudar o planeta. Então, agora, mais uma vez, e nós sabemos disso desde o livro Transição Planetária, quando Filomeno nos diz que da constelação do Touro e de outras constelações, espíritos de escola vieram ao planeta para poder acelerar a evolução para um mundo melhor. Então, os espíritos continuam aqui. E no livro que nós estamos usando como referência, ele diz que esses espíritos estão evitando ao máximo
a esta consequência perversa dessa invasão. O coração e a mente do ser humano são campo de batalha entre essas duas correntes que se defrontam. Como é que eles invadiram? Como? Porque nós, seres pensantes, reencarnados no planeta, estávamos com os nossos sentimentos na treva e não na luz. Parece haver até uma materialização do ódio com que a humanidade, nos últimos tempos, tem se deixado embalar, negligenciando a figura de Jesus e de seus ensinamentos. Nós vemos, em especial aqui no nosso estado, no Rio de Janeiro, que eu posso falar coisas terríveis, meus amigos. Programas de TVs, aberta ou fechada, coisas tristes, coisas tristes. E aí, nós temos que fazer uma reflexão, meus amigos, mais uma. De fato, quem esteve doente todos esses anos? Quem? Quem, na realidade, respira por aparelhos há muito tempo, lutando por recuperar seus recursos diante da voraz apetite humana por exploração e extração e consumo? Quem? Quem faz isso? Mas não é apenas a humanidade que adoece. Muito antes, nosso planeta já agonizava, confinado em uma UTI, sem hospital, mas mental. A UTI é mental. Sai da mente dos encarnados e desencarnados, porque nós, espíritos, pensamos, temos a nossa casa mental, que é a sede do espírito. Mas ajustamentos deveriam acontecer para que nós tivéssemos mais saúde mental. É o que aconteceu, mas certamente vai demorar um pouco até que voltemos à normalidade. Ou será que a normalidade vai ser anormal? Porque jamais seremos os mesmos? Vejamos as casas espíritas com toda a mídia. Quantas lives as casas espíritas fazem? Quantas pessoas se achegam a nosso conjunto? Quantas pessoas? Quantas pessoas estão junto de nós nessa hora? Junto com o Nery? De quantos lugares? Junto de nós, bebendo desse fluxo, dessas flores miríficas que descem do alto em cada lar aqui conectado. Quando que o pico da pandemia vai passar? Quando que a pandemia vai passar? Nós podemos curar o nosso corpo, mas o que nós, espíritos, estamos sentindo e vamos continuar a sentir? Nós tivemos uma introspecção, um isolamento obrigatório. Fomos obrigados a ficar introspectivos dentro dos nossos lares. Contudo, nesse tempo, nosso planeta respirou mais do que nunca, está se curando. O planeta físico. Várias lagoas, vários oceanos, vários rios, vários mares ficaram menos poluídos. Florestas se reconstruíram. Aves que estavam quase em extinção melhoraram. Nós vemos Veneza, lá na Itália, de Francisco de Assis. Veneza com animais naquele rio maravilhoso. Nós vemos aqui na Baía de Guanabara, aqui no nosso Rio de Janeiro, na nossa Niterói, que é o local onde eu nasci e cresci, tartarugas lindas, botinhos, baleias,
e outros animaizinhos. O homem é um predador, meus amigos. Mas talvez esse sofrimento que nós estamos passando, esses sintomas de sofrimento, talvez curem a nossa mente, nos levando a este mundo de regeneração. Mas, Carmen, você só está falando de coisa feia, você está falando de coisa difícil. Mas tem uma boa notícia. Graças a Deus. Qual é essa boa notícia? Todos nós sabemos dessa boa notícia. A boa notícia é que ainda temos tempo para refletir, para mudar nossos hábitos, reativizar, alinhar nossa ganância e pensar em um desenvolvimento de mão dupla. Eu preciso dos meus bens materiais, mas eu também posso distribuir meus bens materiais e espirituais numa distribuição igualitária de oportunidades. E nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo as pessoas com mais solidariedade. As pessoas ajudando as pessoas, as outras com menos poder aquisitivo, porque perderam o emprego, porque não tiveram como pagar o seu aluguel, com as cestas básicas. As casas espíritas estão mais amorosas e belas, meus amigos. Todo mundo ajuda, todo mundo dá 1 quilo de qualquer coisa, todo mundo ajuda na entrega, todo mundo ora para o doente, todo mundo faz o atendimento espiritual à distância, mesmo que estejamos aqui em Cabo Frio, onde eu estou, na cidade que eu moro há 13 anos, as casas espíritas estão fechadas, mas existem passes espirituais, existe atendimento espiritual à distância. As sociedades em que nós vivemos e as outras, como nós falamos da Grécia Antiga, elas não preexistem. Elas são criadas, são frutos de uma estrutura pensada, de uma engrenagem complexa e meramente humana. Nós estamos criando uma nova sociedade. E eu espero, meus amigos, espero assim com a força da minha alma, que nessa reunião de almas que nós estamos tendo, nós possamos lembrar de Sócrates, dos seus discípulos, que vieram para servir Jesus. O planeta sempre nos lembrará, e agora nos relembra, através da dor, que nada somos diante da grandeza do ecossistema universal. Essa pandemia disse isso. É uma guerra, não é contra o vírus. É uma guerra em favor do amor, em favor do homem novo, da mudança de atitude. O nosso codificador, no ano de 1868, meus amigos, ele publicou uma obra chamada A Gênese. No capítulo 18, no último capítulo, o capítulo justamente que fala dessa transição no tempo, dos tempos novos, das gerações diferentes, nosso codificador vem nos dizendo: a época atual, a da transição, os elementos das duas gerações, da que está saindo, da que está chegando, se confundem. Cada uma delas traz os seus conhecimentos, a sua força, se misturam, porque o antigo é que vai ajudar o novo. 1868. Nós estamos agora numa outra geração,
Nós vemos as crianças, os jovens, vindo com uma experiência intelectual brilhante nos jogos, nesse processo todo elétrico e eletrônico. Mas precisam dos mais velhos para que os caracteres da geração mais antiga ofereça a eles o carinho, o cuidado, o zelo. Porque nós aprendemos com os nossos pais, os nossos avós. E eles estão aprendendo com os avós e com os pais. As duas gerações têm ideias diferentes. E nós podemos até saber de algumas ideias e acreditar que cada pessoa pertence àquela geração. Porque nós trazemos hábitos incrustados na nossa psique, nas nossas vivências pretéritas. Então, nós podemos perguntar o seguinte: o que é que nós estamos esperando? Não é? O que é que nós podemos ver dessa transformação que ora acontece? Tem uma frase brilhante que eu gostei. Kardec diz: hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as entranhas da humanidade. O que é que ele quis dizer com isto? Que hoje, no século XXI, talvez não tenhamos tantos tsunamis, tantos terremotos, maremotos. As placas tectônicas é como se elas tivessem ficado quietinhas. A convulsão é dentro do homem. É o homem que olha para dentro de si, nas suas entranhas. É como se tivesse tudo revolvido dentro de nós. E quando a gente olha, meus amigos, fazendo uma autoavaliação, fazendo uma autodescoberta socrática, como Santo Agostinho nos disse, no final do dia, vejam lá como é que vocês fizeram, como é que foi a ideia que vocês tiveram. Muitas vezes nós nos assustamos, porque nós olhamos e dentro de nós existem muitos conflitos, muitas sombras. E a maioria de nós fica muito preocupado, entra até em depressão. Nosso mundo interior está sofrendo um terremoto, talvez uma tsunami. Não é uma tsunami do planeta, é uma tsunami interior. E como a tsunami do planeta, nós vamos ter muitas dificuldades em superar esses conflitos, porque esses conflitos foram aumentados, porque eles já existiam dentro de nós há séculos seculorum. E agora não tem mais tempo. O tempo é agora, meus amigos. É a hora da gente conquistar um mundo melhor interior. Se cada um de nós melhorar um pouco, como nos diz o livro A Gênese, neste capítulo 18, que é rico em explicações, não precisa mudar tudo, mudar só um item. Melhorar um item, o planeta vai melhorar. O primeiro capítulo do livro, No Mundo, no Rumo do Mundo de Regeneração, o Miranda fala que os clarins anunciadores tocavam uma música e os espíritos superiores se sensibilizavam porque era uma música que se toca nos quartéis quando alguém morre. Isto, meus amigos, eram os clarins anunciadores dessa grande pandemia entre o mundo
de expiação e provas, e a ascensão para um mundo melhor, regenerador de regeneração. Isto é 2020. Como nós falamos, Manuel Filomeno de Miranda é da mesma equipe de André Luiz. Fazem parte do mesmo conjunto de espíritos que vieram trazer para nós o mundo espiritual vivo, real. Então, o toque do clarim também foi descrito por André Luiz. Vamos relembrar, meus amigos, no livro Nosso Lar, no capítulo 41, Convocados à Luta. É narrado justamente esse período do início da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1939, a época de trevas da humanidade. E o André Luiz coloca que lá eles falavam a espiritualidade naquela época, como atualmente também, estava se preparando para auxílio de ajudar aos desencarnantes e aos encarnados. Porque naquela época da Segunda Guerra Mundial, um número estúpido de espíritos estava desencarnando. E hoje, um número maior pela pandemia do Covid-19. Então, nós estamos vendo 1939 deu origem ao livro Nosso Lar, que o nosso querido Francisco Cândido Xavier pôde escrever o primeiro livro dessa série, a série André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. E o Miranda, no 18º livro, pelas mãos também benditas do nosso Divaldo Franco, também fala que concomitantemente, atuando no combate das vibrações inferiores, do terror, do medo da morte, das crueldades, tem essa equipe valorosa desses espíritos. E nessa obra que eu oriento, que eu apelo, que eu digo, leiam. Nós vamos encontrar espíritos de escola, como o próprio Miranda, mas nós vamos encontrar o anjo Ismael, o médico dos pobres, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Nós vamos encontrar Eurípides Bassanufo, nós vamos encontrar Spinelli, nós vamos encontrar Maria, a mãe de Jesus. São milhares de espíritos atuando para que o sofrimento seja menor, porque eles invadem os nossos lares, nos intuindo, nos abraçando, nos hospitais, nas ruas, nos presídios, acalentando a todos, mas há que ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, sensibilidade aguçada para receber os influxos do bem, para que haja uma sintonia espiritual. O André Luiz, no capítulo 43 do livro Nosso Lar, ele nos diz: o Espiritismo é a nossa grande esperança. Ano 1949. Nós lemos o livro, nós estudamos, mas será que nós entendemos exatamente o que ele quis dizer? É o consolador da humanidade. É uma dádiva sublime para a qual a maioria dos homens ainda não tem os olhos de ver. Mas nós, espíritas, discípulas de Jesus, temos que ter, meus amigos. Não podemos postergar. Nós somos espíritas. E a pergunta socrática da maiêutica, vou fazer outra pergunta. O que temos oferecido à espiritualidade superior nesse momento
tão delicado que passa o nosso planeta. Temos ofertado o que para eles? O que temos contribuído para a nossa regeneração, a nossa própria regeneração e do nosso meio? Temos que pensar isto. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua vivência, cada pessoa é um espírito individual. Nós fazemos coisas parecidas, mas não são as mesmas. Então, Manuel Filomeno de Miranda, nessa obra, No Rumo do Mundo de Regeneração, no último capítulo, no capítulo 20º, nas palavras finais, ele nos diz: aos espiritistas cabe a consciência dos deveres com que a doutrina os honra. Vou repetir. Aos espiritistas cabe a consciência dos deveres com que a doutrina os honra. Gente, é muito forte essa frase. É uma honra nós sermos espíritas. E o que nós podemos fazer para que, ao usarmos os conceitos da doutrina espírita, possamos enlarguecer isto tudo? São os nossos esforços primeiro. Nunca houve tanta necessidade do Evangelho. Vivemos momentos decisivos na renovação em espírito e verdade. No Evangelho, nós temos uma página do Espírito de Verdade, que diz: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. O que é que isso quer dizer, meus amigos? O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que nós somos os últimos. Os primeiros, vamos imaginar que sejam os socráticos, que vieram mudar o rumo da filosofia do planeta, buscando o homem dentro de si mesmo e não o homem fora de si, como era assim estudado. Então, dessa maneira, o que nós podemos fazer? Nós vamos ganhar o mesmo salário dos socráticos, dos pré-socráticos e dos pós-socráticos. O que nós estamos ganhando? A renovação interior, para continuarmos no planeta, para ajudarmos a Jesus. O nosso querido amigo, o nosso irmão maior. E aqui, meus amigos, meus companheiros de jornada, eu me despeço, agradecida, meus amigos, por estes momentos de luz, de aconchego espiritual. Obrigada por estarmos juntos nesta noite. E passo a palavra para a minha querida Dione. Oi, Carmen. Carmen, agora você está me ouvindo? Não, tá não, né? Acho que ela não está me ouvindo, não. Gente, eu vou ligar aqui para ela só para falar a pergunta. Oi, Dione. Oi, Carmen, é porque você não está me ouvindo ainda. Deixa eu dizer, ainda tem tempo para responder uma pergunta? Claro, é só você me dizer. Pronto, vou lhe passar. No chat não teve muitas perguntas, aliás, só teve uma pergunta e eu só vou passar ela para você responder, certo? E aí depois a gente finaliza. Mas esse menino não vai botar, não? Esse menino não vai botar não vai me botar para. Mas eu não vejo, eu estou toda azul aqui. Nada, não estou vendo nada. Não, né? Nada. Então, vou lhe botar. A pergunta é a seguinte: Carmen, a espiritualidade está trabalhando bastante nessa pandemia? É a pergunta de Jailson Pedro. Tá, claro que está trabalhando. Eu posso dizer que ela está trabalhando do mesmo jeito. Então, a resposta é: a espiritualidade está trabalhando muito. A obra nos diz que são milhares de espíritos que estão
distribuídos no Brasil, em todos os outros, em todos os outros países, ajudando a cada país para que possa resolver as suas dificuldades. E claro que no Brasil está justamente a equipe do Manuel Filomeno de Miranda. Eles estão no Nordeste. Não estão aí junto de vocês, estão no Nordeste. Quem sabe que estão em Natal, né? Não sei. Eles estão no Nordeste, perto da praia. Vai ver que eles estão aí na cidade de Potiguar, né? Então, eles estão numa coletividade e lá eles saem para poder visitar, né, a entidade espiritual e eles trabalham, descem no planeta, nessa parte terrena, e vão visitar os hospitais, as casas, vão fazer as reuniões mediúnicas no mundo espiritual, desdobrando os médiuns, para que haja uma desobsessão, e nós vemos vários casos, e alguns casos desses espíritos que são os chefes das falanges que atuam para denegrir o planeta e nos fazer desacreditar em Jesus de Nazaré. Espero ter respondido a sua pergunta. Eu de novo, Carmen. Sim, Dione. Oi, Carmen. E aí, tá, a gente tem que se comunicar por aqui, porque você não está escutando a gente. Mas é isso mesmo, acho que você respondeu a pergunta. Lembrando que os espíritos não precisam da nossa parte, né? Nós temos Claro, que fazer a nossa parte. isso. Eles, como eles são superiores, né? Como esses espíritos são superiores, eles não agem sobre nós, eles nos intuem e deixam que nós usemos o nosso livre-arbítrio. Exatamente. É a diferença dos espíritos inferiores, que eles coagem. E os espíritos superiores, eles somente nos intuem e deixam que nós façamos a nossa parte de livre e espontânea vontade. É isso mesmo, Carmen. Como já a gente está com esse probleminha técnico, vamos finalizar a nossa noite agradecendo muito a você. E para finalizar, vou pedir a você fazer a nossa prece final e a gente termina, tá certo? Tá, olha só, eu vou fazer a prece final e depois depois eu entro outra vez, porque eu não sei o que aconteceu. Eu também não sei. Não tenho a mínima ideia. É porque a gente está usando a primeira vez esse programa essa semana, e aí não entendo também o que aconteceu. Mas a gente vai ficar aqui, você faz a prece final, a gente continua no programa. Tá, mas aí eu vou entrar. Faz a prece final e eu tento entrar outra vez, ele me põe. Ele me põe outra vez. Mas eu vou fazer a prece agora, tá bom? Tá ótimo, então. Muito agradecida. Um beijinho. Obrigada, tá? Tchau. Assim, meus amigos, nessa vibração de paz, amor, simplicidade, bem-querência, nós vamos dizer assim: Senhor Jesus, amigo, sol de nossas vidas, como te amamos, Jesus. Como sentimos a tua falta do passado, daquele lago de Genezaré, daquele mar de Tiberíades. Ó Mestre, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a te seguir mais de perto, como se estivéssemos todos juntos, andando contigo, naquela areia das cidades em volta daquele lago. Sentimos o cheiro do mar, ouvimos as vagas das águas,
E tu estava conosco, tu estás conosco. E nós te seguimos, Jesus. Os teus rastros. E tu paras e olha para nós. E a tua luz nos inunda como agora. Nós estamos cobertos com a tua luz, Senhor. Estamos iluminados. Na região do nosso coração, a luz é mais forte, porque os nossos sentimentos estão centuplicados pelo teu amor, os nossos melhores sentimentos, Senhor. E cada um de nós se ama mais e mais. E nós te prometemos, Senhor, nós te seguiremos com mais galhardia, porque tu dissestes para nós que nós éramos deuses com D pequeno, que nós éramos luzes. Ó Mestre, vamos deixar a nossa luz brilhar. Vai passar, mas nós agradecemos esta época em que nós crescemos muito, porque crescemos na dor, na frustração, no desapego, mas também, ó Mestre, aumentamos em muito o nosso amor por ti, por nós e pela humanidade. Obrigada, Jesus. Fica em nós, hoje e para todo sempre. Que assim possa ser. Que assim seja. Então, boa noite, meus irmãos, e até a próxima semana. Fiquem todos com Jesus. Próxima semana vamos ter Francisca Alves. Até